Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fobias específicas. Eu sou Juliane, sou psicóloga clínica, atendo pessoas que sofrem com ansiedades, transtornos de ansiedades, depressões, entre outras dores e situações emocionais. Falando sobre fobias específicas, é um transtorno de ansiedade muito comum. Em torno de 11% da população mundial tem alguma fobia específica. Então, é um medo que a pessoa tem muito grande de determinada situação, objeto, animais, entre outras situações que a pessoa ela cria e desencadeia, desenvolve um medo muito grande a respeito daquilo. Então é um medo irracional, infundado, porque não tem fundamento, não tem porquê a pessoa ter medo daquilo que ela tem. Então, tem pessoas que têm medo, por exemplo, de gato, de barata, de insetos em geral. Então, assim, que não necessariamente ameaçam a vida dessa pessoa. Mas não é um medo que é um medo, eu tenho muito medo de cachorro porque o cachorro pode me morder. Não é um medo assim. É um medo que ele vai além do que é o comum. Então, a pessoa, se ela vê um cachorro, ela vai sair, ela vai correr, ela vai atravessar a rua sem olhar, vai subir em cima de alguma coisa que tiver, ela vai fugir daquilo como se fosse uma ameaça real para a vida dela. Porque é um medo irracional e a pessoa ela faz coisas inimagináveis para que ela não tenha que passar por aquela situação que causa todo esse medo. É diferente do medo comum da ansiedade. Ele é um medo que vai muito além disso. É um transtorno de ansiedade mais comum em mulheres e vou citar alguns dessas fobias que acontecem nessa população mundial que eu citei, nesses 11%. Dentre eles está o medo de barata, que é um medo muito comum, e a barata não necessariamente ameaça a vida de alguém. A barata, ela, na verdade, ela nem enxerga, porque a pessoa, ela olha a barata, ela começa a correr, fugir da barata, e a barata nem tá vendo a pessoa. Então, é um medo que a pessoa tem. Nojo é diferente de medo, claro, mas é um medo que a pessoa tem que ele não tem fundamento, porque não ameaça a vida dela e ela age como se fosse a pior coisa do mundo. Então, falando sobre animais, inclui insetos, inclui. Você vai ter medo de um leão, claro, porque ele ameaça a tua vida, mas qual é a probabilidade de você encontrar um leão onde nós vivemos, por exemplo? Pessoas têm medo de jacaré, gato, cachorro, e é um medo infundado, porque não necessariamente é uma ameaça real. Medo de objetos, dentre os medos de objetos e tudo mais, existem pessoas que têm o medo de agulhas, objetos perfurantes, sangue e tudo mais. Nessa fobia em específico, a pessoa tem uma queda de pressão. É a única fobia que a pessoa tem uma queda de pressão e pode inclusive ter um desmaio, né? Ela pode amolecer o corpo e tudo mais, pode ter uma reação nesse sentido. E a pessoa tá lá fazendo um exame, tem que ter todo um ritual para a pessoa não ver e tudo mais. Medo de situações. Então, tem pessoas que têm medo do trovão, medo de tempestade, medo de chuva, medo de cachoeira. Nunca que essa pessoa vai numa cachoeira porque ela tem medo que vai acontecer alguma coisa, que ela vai cair, vai bater a cabeça. Então, cria-se todo um contexto de uma tragédia diante de uma situação que não é trágica. E as pessoas geralmente esquivam. Então, se uma pessoa ela tem medo de altura, por exemplo, ela não vai nunca andar de avião. E se ela um dia é contratada por uma empresa que ela precisa de viajar, ela perde essa oportunidade, ela perde essa possibilidade. Porque as pessoas elas tendem a se esquivar. E a esquiva do medo leva ao não tratamento. Então, se eu não tô vendo, eu não tenho medo. Se eu não tenho que ir, eu não sinto medo. E a pessoa vai se esquivando de dirigir, por exemplo. Pessoas têm fobias de dirigir por medo de perder o controle, bater o carro, não conseguir, tem o trânsito e etc. Então, a pessoa ela não vai dirigir, até que ela precisa estar diante de uma situação que precisa que ela dirija. Ela vai se ver, né, e não vai poder dirigir, porque não é habilitada, e ela vai se esquivar, até que, de repente, a gente foge do medo, uma hora o medo bate de frente com a gente. Qual é a melhor saída? Tratamento. Porque existe tratamento, o não tratamento faz com que tenham consequências, inclusive na rotina, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar dessa pessoa, que ela abre mão de uma série de coisas
por conta das fobias e ela não necessariamente vai ter uma qualidade de vida e vai vivenciar coisas que ela gostaria. Geralmente, pessoas que tratam fobias falam assim: nossa, eu deveria ter procurado há muito mais tempo, porque eu não entendia que eu tinha essa capacidade e eu conseguiria fazer isso que eu tinha tanto medo. Você conhece alguém que tem alguma fobia específica? Você tem alguma fobia específica? Se você tem, conhece alguém? Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, pode me chamar no particular que a gente conversa melhor sobre isso. Curta, compartilhe e não perca os próximos vídeos.